Olá, tudo bem com você? Boa noite. Que bom que você está conectado conosco nessa celebração de hoje. Hoje, sábado, já estamos falando sobre a Páscoa. Amanhã, domingo da Ressurreição, teremos celebrações especiais. Eu gostaria de deixar uma mensagem para você, iniciando essa celebração. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 21, diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a razão da nossa celebração, essa é a razão de nós estarmos 3 dias aqui conectados, ontem, hoje e amanhã, para celebrar a nossa Páscoa. Porque a nossa Páscoa não é uma religião, a nossa Páscoa não é um evento, a nossa Páscoa não é uma festa, a nossa Páscoa tem nome e título, é Jesus o Cristo. Ele é a nossa Páscoa, porque Ele se fez pecado por nós, para que pudéssemos celebrar o Seu nome e ter acesso à presença de Deus. Então sejam todos muito bem-vindos nessa noite de celebração, onde nós estaremos ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus e também intercedendo. Aproveitar a oportunidade, dizer a você que tem um pedido de oração, aproveite os nossos chats de comunicação, através do Facebook, através do Instagram, através do YouTube, e você pode deixar ali o seu pedido, que estão sendo todos catalogados, todos selecionados, para que o nosso Ministério de Intercessão esteja clamando pela sua vida, pelo seu coração e também pela sua necessidade. Essa é a maneira que nós temos de conectarmos uns aos outros em oração nesse período. Então use esses recursos para que a gente possa estar junto também. Também vai aparecer na sua tela a forma de contribuição. Se você quer contribuir com a igreja nesse período de quarentena, enquanto estamos em isolamento social, você pode fazer isso da seguinte maneira: através de depósito bancário e dirigindo-se às agências que estão aí na sua tela, ou você também pode usar o aplicativo do seu celular. Se você usa o Internet Banking, você também já pode fazer a transferência, que é rápido, seguro e já sai no seu nome para a nossa contabilidade interna. Agora, se você quer trazer a igreja, a nossa secretaria estará aberta essa semana das 11 à 1 da tarde. Todos os dias de segunda a sexta, das 11 até as 13 horas, apenas para receber ali a sua contribuição, tá bom? Só se dirigir à secretaria nesse horário, que nós estaremos prontos para te atender aqui nesse lugar. E obrigado pela sua generosidade, obrigado por você estar sustentando essa obra nesse período, que continua precisando da sua bênção, da sua generosidade e do seu cuidado também sobre a nossa vida, tá bom? Que Deus te abençoe e recompense grandemente. E amanhã nós teremos uma celebração muito especial. A tia Jujuba mandou para mim já o que vai acontecer amanhã, e eu diria para você, papai e mamãe, não perca, porque amanhã, além da tia Jujuba, nós teremos um convidado especial para ministrar a vida das crianças, tá bom? Então, não esqueça, amanhã às 19h30, com as nossas crianças, teremos a Páscoa com elas, uma celebração especial para os nossos pequeninos. E também nós teremos a nossa ceia, uma ceia diferente, não é a ceia do Senhor, como Jesus instituiu com o pão e o cálice, mas nós faremos uma dinâmica, uma celebração da Páscoa judaica e quais são as significações dela. Bom, aqui está na nossa mesinha os elementos que vão ser usados. Nós usaremos as ervas amargas, usaremos o pão sem fermento, pedaços de frutas doces e também um ovo cozido. Você que é de Sertanópolis, provavelmente hoje já passou por aqui. Nós distribuímos centenas de kits como esse daqui, que já tem todos esses elementos dentro. Olha como ficou bonito, como ficou organizado. E falar para vocês que foi muito bom ver muitos dos nossos irmãos novamente. Já fazia 30 dias que a gente não se via. Só de vê-los ali no carro, poder falar um oi para eles, todos ali emocionados de poder fazer contato novamente com a igreja. E nós não vemos a hora de nos reunirmos como comunidade. E eu, principalmente, com vocês que estão aí online. Mas enquanto o tempo não passa, a gente vai aproveitando para aprender um pouco mais como ser igreja em casa. Então amanhã às 19h30 você vai deixar pronto uma mesinha com todos esses elementos e o ovo cozido. Aí nós vamos ministrar ao final da celebração o que significa esses elementos. E nós participaremos. Qualquer pessoa pode participar conosco. Não precisa ser membro batizado, porque não é a ceia do Senhor. É um processo, uma dinâmica que nós faremos aqui para lembrar sobre o que os judeus
pregavam antes do Cordeiro ter sido sacrificado na cruz do Calvário por nós. Então vai ser muito interessante, não perca amanhã. Você que não pegou o seu kit, aproveite para fazer e deixar preparado na sua casa. Você pode fazer por você mesmo. As ervas amargas pode ser uma rúcula, pode ser uma alface, pode ser cebola, pode ser o que você quiser, que dê um pouquinho de amargor, para que essa é a ideia da nossa celebração amanhã, ter esses elementos, tá bom? O pão sem fermento, se você não conseguir fazê-lo, pode fazer com pão normal mesmo, porque a ideia é que nós estejamos todos juntos ministrando cada um desses elementos, tá bom? É muito bom ter você conosco novamente. Eu gostaria de orar com você, abençoar sua vida, para que nós possamos ter um tempo precioso e maravilhoso de celebração essa noite, onde Deus tem uma palavra ao seu coração. Vamos orar juntos? Senhor, eu quero agradecer a Ti por essa oportunidade. Quero agradecer ao Senhor por entrar em cada casa, por entrar em cada coração nesse momento, através dessa transmissão. Obrigado por todas as pessoas que estão conectadas conosco agora, e que o Senhor possa ministrar, falar e tocar cada vida com a Tua presença. Aqueles que precisam de paz, que o Senhor traga a Tua presença. Aqueles que precisam de restauração, que o Senhor traga a Tua cura. Que a Tua palavra venha vivificar nossos corações e a Tua adoração venha encher esse lugar e cada casa que nos ouve. Pai, fica conosco. Nós apresentamos a Ti o nosso tempo de celebração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, como se você estivesse no templo, eu convido você agora, de todo o coração, a adorar ao Senhor juntamente conosco, em nome de Jesus. Rei humilde, exaltado.
Eu sei que estás comigo, eu sei
sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Somos gratos, Pai, por ti, Senhor. Há momentos que na vida pensamos em voltar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em voltar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. Há momentos que na vida pensamos em voltar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus, o nome mais lindo. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Existem momentos em nossa vida que talvez a gente pense em desistir, talvez a gente pense em voltar atrás, voltar à antiga vida, voltar a fazer aquilo que nós fazíamos, voltar a ter os velhos hábitos que nós tínhamos, voltar à nossa rotina antiga, voltar aos tempos onde nós achávamos que talvez era mais fácil por não ter Cristo, por não ter responsabilidades em nossa vida. Há momentos que nós pensamos em desistir, mas também há momentos em que Cristo vem e nos resgata e fala assim: não desista, eu estou com você, eu sou Emanuel, o Deus conosco. E é esse mesmo Emanuel, o Deus conosco, que morreu por mim, que morreu por você em uma cruz, e passou por uma sexta-feira cheia de dor. E nós aprendemos ontem que foi uma dor voluntária, foi uma dor necessária e foi uma dor solidária. E quando chega o sábado, como está o nosso coração? Afinal, aquela esperança do Emanuel, Deus conosco, já não está mais presente. Aquela esperança que antes ardia no meu, que ardia no seu, que ardia no nosso coração, hoje já não está mais presente, já não está mais ao nosso lado. E então existem momentos de angústia,
Existem momentos em que o nosso coração se aperta, e a partir daí, eu e você encontramos o sábado. A partir daí, eu e você chegamos no sábado. Chegamos num momento crucial. Chegamos num momento em que nós não queríamos estar. Um dia que nenhum de nós queremos experimentar. Este é o sábado. E hoje é sábado. E eu quero te perguntar, se você está se sentindo assim hoje, aí na sua casa. Talvez você acordou hoje, fez suas tarefas. Você, dona de casa, arrumou a sua casa, arrumou as suas coisas, as coisas dos seus filhos, do seu marido. Você, filho, fez algum dever de casa, de alguma atividade que você precisava fazer, algo do colégio, algo da faculdade, você jovem. Pai, você acordou hoje, organizou algumas coisas. Talvez você tenha algum escritório na sua casa, talvez você tenha alguma empresa e você deu uma passada lá para ver como estavam as coisas. E quando você parou, o seu coração começou a ficar apertado. E então o seu coração começou a ficar numa angústia porque você tinha planos. Nós tínhamos planos. Antes de tudo esse rebuliço, antes dessa pandemia chegar, eu e você tínhamos planos. A igreja tinha um calendário, a igreja tinha um planejamento. Nós tínhamos sonhos para essa igreja, sonhos que não são nossos, mas são de Deus. E eles tiveram que ser pausados pela vontade de Deus. Da mesma maneira que você na sua casa, você tinha sonhos para a sua empresa. Você tinha sonhos para reformar a sua casa esse ano. Você tinha um sonho de trocar o carro esse ano. Você tinha um sonho de fazer alguma ampliação, de começar algum negócio novo. Você tinha esperança, porque a economia do Brasil estava num momento bom. Estávamos passando por um tempo bom. Mas chegou o sábado. Mas para nós entendermos o significado do sábado, nós precisamos entender alguns pontos necessários. Porque Jesus morreu e deixou discípulos. E agora imagine, esses discípulos que durante 3 anos caminharam ao lado do Mestre, aprendendo, conhecendo da sua vida, conhecendo Ele intimamente, se tornando conhecido por Ele também, sendo moldado, sendo tratado, e simplesmente o que eles encontram no sábado é um sepulcro, com a pedra selada e guardas tomando conta. O que aconteceu? E é muito interessante, porque quando nós meditamos na palavra em Lucas 24, se você está com a sua Bíblia aí, pode abrir no celular, no papel, já traz todo mundo pertinho. Lucas 24, versículo 21. Lucas 24, versículo 21 diz o seguinte: tínhamos esperança de que Ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Para nós nos situarmos aqui, são discípulos no caminho de Emaús, e eles estavam conversando com Cristo, mas eles não sabiam porque os seus olhos estavam fechados. E eles então declararam isso: nós tínhamos uma esperança de que Ele seria o Messias, aquele que libertaria Israel. Nós nos encontramos hoje nesse estado, no sábado, com um estado de agonia, com um estado de medo, com um estado de fracasso, porque eu e você depositamos a esperança, não naquilo que Cristo veio fazer verdadeiramente neste mundo. Ele veio libertar não só Israel, Ele não só veio resgatar Israel, mas Ele veio libertar a mim, veio libertar a você. Mas eles achavam, o povo judeu achava que Cristo viria como um rei, mas não como rei da maneira que Ele veio, mas com uma espada na mão, derramando sangue. Eles tinham uma esperança em Cristo, é verdade, mas eles estavam olhando da maneira errada. E você tem olhado aí achando que você precisa fazer algo, que você precisa agir da força. Eu e você hoje nos encontramos nesse estado de agonia, porque nós depositamos a nossa fé em um Deus, e nós acreditamos que esse Cristo, que esse Deus, Ele iria trazer muito dinheiro para nós, Ele iria trazer fama, Ele iria trazer popularidade, Ele iria satisfazer o meu e o seu, o nosso desejo carnal, Ele iria satisfazer a nossa vontade.
sendo que esse Cristo veio para realizar a vontade do Pai. Por esse motivo, por esse único motivo, de olharmos da perspectiva errada, a nossa esperança está em Cristo, mas ela estava com a perspectiva errada. Se eu e você hoje nos encontramos nesse ambiente, é porque a nossa visão estava errada. Nós imaginávamos um outro Cristo. Nós achávamos que Ele iria fazer conforme a nossa vontade, conforme os nossos planejamentos, conforme aquilo que nós traçamos, conforme a nossa vontade humana. Nós imaginávamos. Seja sincero com você agora. Você imaginava, você acreditava que Cristo faria conforme você acha que as coisas devem ser feitas. E por isso hoje você se encontra nesse estado de agonia. E o mais interessante é que a pedra estava selada naquele túmulo, mas naquele túmulo não havia mais apenas o corpo de Cristo. E pela falta de esperança correta, pela falta de uma visão correta, naquele túmulo também estava selado sonhos de discípulos. Imagine agora os discípulos naquele sábado, passando em frente ao túmulo. E como nós sabemos que ele estava selado e que tinha guardas? É fácil. Abra sua Bíblia agora em Mateus 27, do versículo 62 até o 66. 27, de 62 a 66, diz o seguinte: no dia seguinte, ou seja, no sábado, os principais sacerdotes e os fariseus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso nós te pedimos, lacre o túmulo até o 3º dia. Isso impedirá que seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Se isso acontecer de fato, nós estaremos em uma pior situação do que antes estávamos. Pilatos então respondeu: levem soldados e guardem o túmulo como acharem melhor. Então eles lacraram o túmulo e puseram guardas para protegê-lo. Os discípulos que todos os dias durante esses 3 anos acordavam e viam do lado dele o Mestre, viam do lado dele Cristo, viam do lado deles a esperança de uma nova vida, a esperança de um sonho, a esperança de uma realização. Agora eles veem que tudo está dentro de um túmulo frio, escuro, trancado, selado e guardado por guardas. E o sábado eu e você nos encontramos assim, não só apenas com a nossa esperança agora fria, porque nós imaginávamos que tudo aconteceria da nossa forma, mas porque agora nós olhamos para aquele túmulo, e aquele túmulo está selado, e com aquele selo lá, os nossos sonhos foram selados, os nossos planejamentos foram cancelados. Aquilo que você tanto almejava hoje teve que ser engavetado. Talvez hoje você chegou e falou assim: é verdade, todo esse planejamento vai ter que ser engavetado. Sonho de anos, 10, 15, 20 anos, hoje sendo engavetado. Talvez porque você não pode abrir o seu comércio, talvez porque já não está tendo mais o movimento necessário e nós sabemos disso. Talvez porque o desespero tomou conta do seu coração nessa pandemia. Talvez pelo diagnóstico que você recebeu, de que a sua doença se agravou, de que o câncer agora não está mais apenas em um órgão localizado, mas ele já está sendo disseminado de maneira acelerada para o seu corpo. Talvez pelo diagnóstico que você recebeu de que você não pode ser pai, e vocês estavam planejando isso há anos. Talvez o diagnóstico de que você vai ter que declarar falência, porque tudo isso que está acontecendo agora foi como uma facada e derramou tudo aquilo que você tinha. Talvez hoje foi selado sonhos, projetos. Talvez foi selado coisas no seu coração, como o túmulo foi selado. E como os discípulos passavam em frente àquele túmulo e olhavam aquele túmulo lacrado, imaginavam: meu Deus, até ontem eu estava com esse homem, até ontem eu sonhava que nós iríamos alcançar não somente o povo de Israel, mas nós alcançaríamos o mundo inteiro.
nós alcançaríamos tantas pessoas, nós faríamos tantas coisas, nós viríamos tantos milagres, nós faríamos tantas coisas juntos, mas agora o túmulo está selado. E por esse motivo, pelo motivo do túmulo estar selado, pelo motivo de nós olharmos com a perspectiva errada, pelo ato salvífico de Cristo naquela cruz, hoje o sábado se tornou um dia de angústia, hoje o sábado se tornou um dia de medo, se tornou um dia de desastre, se tornou um dia mais acinzentado, se tornou um dia mais frio, se tornou um dia em que você já não sente mais vontade, parece que a depressão vai começar a assolar a sua casa, parece que a ansiedade começou a tomar conta do seu coração, parece que o medo de que amanhã as coisas só vão estar piores, parece que as coisas estão piorando. Por esse motivo, sábado se torna o dia da angústia, sábado se torna o dia que nós não temos o que fazer, sábado se torna o dia de que as nossas mãos estão atadas e eu e você não podemos fazer nada. O que eu e você podemos fazer por essa pandemia, a não ser seguir as recomendações necessárias. O que você pode fazer, além de esperar tudo isso passar e então reabrir a sua empresa? O que você pode fazer com aquele sonho de construção, sendo que agora já não tem mais como, porque foram lançados decretos e coisas que estão impedindo de você realizar o seu sonho? Como? O que? De que maneira você pode fazer algo? E nós nos sentimos impotentes no sábado. A angústia nos torna impotentes. A angústia nos torna pessoas sem forças, pessoas que já não têm mais coragem, pessoas que já não têm mais vontade de levantar da sua cama, que já não têm mais vontade de sair e ver o sol brilhando, porque já acham e já veem que o sol talvez não brilha mais como brilhava antes. Talvez o sábado chegou para você, assim como chegou para essas mulheres. Em Lucas 23, agora você vai voltar lá para Lucas, versículo 23, capítulo 23, perdão. Lucas capítulo 23, versículo 55 e 56. São os dois últimos versículos do capítulo 23 de Lucas. Então as mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado descansaram, conforme a lei exigia. Imagine-se só, essas mulheres, elas queriam envolver o corpo de Cristo com óleos e especiarias, com perfumes, para que pudesse conservar o corpo do mestre, porque talvez na cabeça delas isso era o que elas podiam fazer no momento, apenas conservar um cadáver, apenas conservar aquilo que já foi morto. Mas nem isso elas puderam fazer, porque era sábado, e a lei judaica proibia qualquer tipo de coisa no sábado, e elas não podiam fazer nada no sábado. O que podemos nós fazer nesse dia de angústia? O que eu e você podemos fazer? Se nossas mãos estão atadas, se nós estamos nos sentindo presos, impotentes, sem força, sem coragem, sem amor, sem intrepidez, sem ousadia, sem o poder do Espírito Santo, o que nós podemos fazer se hoje é sábado? E na verdade, deixa eu te dar uma boa notícia. Sabe o que você, sabe o que nós podemos fazer com as nossas próprias forças? Nada. Eu e você já não podemos fazer nada com as nossas próprias forças. A nossa mão não é capaz de fazer nada. A nossa mente não é capaz de fazer nada. Afinal, a angústia, o sábado, é um dia necessário para mim e para você. Para que se cumprisse a promessa e chegasse o terceiro dia, é necessário passar pelo segundo. Para que a promessa da ressurreição fosse cumprida, era necessário que houvesse morte
e angústia. Para chegar ao terceiro dia, para chegar ao domingo, é necessário passar pelo sábado, é necessário passar pelo segundo dia, não tem como pular. Para que possamos alcançar a promessa de Deus em nossa vida, meus irmãos, é necessário que passamos pelo vale da sombra da morte, em que nós olhamos e nós só vemos medo, nós só vemos a aflição, nós só vemos nós mais fundo, e mais fundo, e mais fundo, e mais distante daquilo que Deus prometeu para você, para mim e para nós. Mas é um dia necessário, é um dia em que nós devemos sentar e realmente nos lembrarmos que nós não somos capazes, nós não podemos fazer nada, nós não podemos fazer nada. Mas, meu irmão, tem uma boa notícia para você. Cristo tem uma boa notícia para mim e para você essa noite. Cristo tem uma ótima notícia, Cristo tem o Evangelho, Cristo tem a boa nova para o meu e para o seu coração, que faz com que o nosso coração possa passar pelo dia. Entenda, você vai passar pelo dia e superá-lo, porque chegou o outro dia. A sua mão, o seu intelecto, a sua força não é capaz de vencer, mas aquilo que Cristo colocou em mim, colocou em você, e nós vamos ver isso agora, nos dá a esperança de que a angústia que nós estamos passando, o sábado, o vale, ele é necessário, mas ele é apenas um dia. Ele é apenas um dia, ele é apenas um momento da nossa vida, meus irmãos. Se Deus te prometeu que você vai alcançar certa coisa, Ele já te deu uma visão disso, confia porque você vai alcançar isso, confia porque Ele não vai te levar dessa terra antes dEle cumprir a promessa dEle na sua vida. Confie, porque em João 16, versículo 33, Cristo está dizendo: eu, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lhe falei tudo isso, para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, aqui no mundo nós passaremos pelo sábado, aqui no mundo nós passaremos pelo vale, aqui no mundo nós encontraremos a angústia, aqui no mundo nós encontraremos o sepulcro selado, aqui neste mundo nós encontraremos os guardas guardando o túmulo, aqui neste mundo nós encontraremos o túmulo frio e escuro, nós passaremos pela angústia, pelas aflições, mas animem-se, pois eu, Cristo Jesus, venci o mundo. Ele é o Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Ele já havia declarado isso aos seus discípulos. Interessante que no começo do versículo ele diz: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz. O que ele falou? Na parte anterior, no começo do capítulo 16, ele promete o Espírito Santo à igreja, ele promete o Espírito Santo para mim, ele promete o Espírito Santo para você, ele promete o Consolador, ele promete aquele que andará ao nosso lado e nos lembrará que o sábado é apenas um momento, que o sábado é apenas um dia, que o sábado é apenas uma passagem nossa, que o sábado é apenas um vale, se comparado à eternidade, se comparado à alegria, se comparado a tudo de bom que há nele. A promessa já foi feita. Tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo, não para que pudéssemos apenas ser salvos. É lógico que essa foi a maior obra dele naquela cruz, mas ele venceu o mundo para nos dar um exemplo de que nele nós somos capazes, de que através do seu Espírito Santo nós somos capazes de passarmos pelo vale, passarmos pela angústia e sairmos vencedores no nome de Jesus. E para isso eu queria finalizar lendo um salmo muito bom, um salmo maravilhoso, que sempre falou muito ao meu coração, que é Salmo capítulo 30. Abra sua Bíblia aí, vamos acompanhar comigo. Salmo capítulo 30.
Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste, não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste minha saúde. Senhor, da sepultura me tirastes e não me deixastes cair na cova da morte. Cantem ao Senhor todos que lhes são fiéis, louvam o seu santo nome, pois a sua ira dura apenas um instante, pois a agonia, pois o sofrimento, pois a dor dura apenas um instante, meu irmão, mas o seu favor durará a vida inteira e toda a eternidade, pois o choro pode durar uma noite, pois a pandemia pode durar algumas semanas, alguns meses, pois a dor da perda pode durar alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, alguns dias, pois a dor do diagnóstico negativo pode durar alguns meses na sua vida, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Quando eu era próspero dizia, agora nada pode me derrubar. Ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha. Então o Senhor me deu as costas e eu comecei a entrar em pânico. E eu entrei no sábado porque parece que Cristo tinha dado as costas, porque parece que agora o túmulo estava selado e Ele já não poderia mais fazer algo. Porém eu clamei a Ti, Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia. Que vantagens terá se eu morrer, se eu descer a cova? Acaso o pó te louvará, falará da tua fidelidade? Versículo 10, ouve-me, Senhor, e tenha misericórdia de mim, ajuda-me. Transformaste meu pranto em dança, tirastes minhas roupas de luto e me vestistes de alegria, para que eu cante louvores a Ti e não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. Amém. O sábado é apenas um momento, e eu e você temos a decisão essa noite. Deus espera de mim e de você uma resposta no sábado. Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes, mas quando Jesus ressuscitou, ele foi ao encontro de Pedro. E sabe qual foi a resposta que Pedro deu para o sábado da angústia? Sabe qual foi a resposta que Pedro deu por ver o sepulcro selado, por ver o túmulo fechado, por ver aquele túmulo frio e escuro e pensando que tudo tinha acabado? Jesus tinha feito uma promessa a Pedro dizendo, te farei pescadores de homens, não mais pescadores de peixes. Mas quando Jesus então vai ao encontro de Pedro, após ressuscitar, Pedro está pescando peixes. Pedro selou os seus sonhos, Pedro selou tudo, achando que a morte de Cristo tinha sido o fim, e que o sábado seria eterno. Mas eu e você temos uma resposta que podemos dar ao Cristo essa noite de maneira diferente. Nós podemos reagir à angústia e ao sábado amargo, dizendo, não, acabou por aqui, foi selado junto com o sepulcro os meus sonhos, os meus projetos. Mas eu e você podemos olhar com bom ânimo a Cristo e dizer, o Senhor venceu este mundo, por isso em Ti eu sou vencedor. O sábado pode durar uma noite, mas no domingo virá, amanhã virá, e eu sairei vencedor, porque eu herdarei a vida eterna contigo. Você pode dar essa resposta, meu irmão. Você pode dar essa resposta, minha irmã. Você pode dar 2 respostas essa noite distintas ao sábado. Ou você pode abraçá-lo e viver como uma eternidade de uma vida amarga, de uma vida frustrada. Ou você pode abrir o seu coração, entendendo que o terceiro dia chegará, de que amanhã chegará, de que você amanhã poderá fazer aquilo que você tanto almejava. E lembre-se, não de como você planejava, porque Cristo entrou na tua história e vai fazer o mais na sua vida. Você pode dar essa resposta agora para Ele. Por isso feche o seu coração e vamos orar. Feche seus olhos, e vamos orar. Pai, eu te agradeço porque o Senhor veio nessa terra, o Senhor teve uma vida que nos ensinou, uma vida, Pai, que pregou ao nosso coração. Por isso que possamos lembrar do sábado como um momento específico da nossa vida, mas não como a eternidade. Que possamos lembrar do sábado sendo apenas o segundo dia, nos lembrando que vem o terceiro, nos lembrando que o Senhor vai vir, Pai, que o Senhor restaurará, que o Senhor fará novas todas as coisas, Pai, porque o choro, Deus, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Pai. Por isso nós confiamos em Ti, o Deus de milagres, o Deus que abre caminho nos desertos,
o Deus que transforma a nossa angústia em pranto, e transforma o nosso pranto em alegria, que transforma a nossa angústia em coragem, que transforma o nosso medo em intrepidez, em ousadia. Por isso, Pai, que essa seja a resposta do nosso coração a esse sábado amargo, que esse sábado não nos retornar como Pedro, que abandonou as redes de pescar homens e voltou para pescar peixes, mas que nós continuemos firmes, porque o Senhor é um Deus de milagres e o Senhor está aqui. Por isso, ministra aos nossos corações agora, através dessa canção, Paizinho, em nome de Jesus. Esse é quem tu és.
queremos aproveitar esse momento de secreto, no nosso cantinho da oração, no nosso momento de intimidade com Deus, nas palavras que vamos dizer a Ele. Então você pode agora, nesse momento, se ajoelhar aí na sua casa. Você pode ficar num momento mais íntimo agora, se livrando de distrações, para que nós possamos falar com Deus. E falaremos sobre alguns assuntos aqui, e apresentaremos ao Senhor as nossas necessidades. Senhor, nós queremos, como povo do Senhor agora, conectados em um só clamor, ligados ao Senhor, Pai, uns aos outros, na fé e na esperança de que as nossas orações são respondidas, atendidas e recebidas pelo Senhor prontamente. Senhor, nós nos achegamos humildemente diante do Seu altar, sabendo que só o Senhor para socorrer pessoas que agora precisam de Ti. Senhor, nós queremos orar pelos nossos irmãos que estão desempregados. Nós queremos orar com aquelas pessoas que estão com quebra contratual. Queremos orar para aquelas pessoas, ó Deus, que estão na dificuldade financeira. Pessoas que estão experimentando algumas ondas de impacto negativo e financeiro sobre a sua vida. Senhor, Tu és a provisão, Tu és a mão poderosa, e o Senhor tem, ó Deus, em Tuas mãos toda a provisão necessária para esses Teus filhos e filhas que precisam agora de recursos, não apenas, ó Pai, para seu conforto, mas principalmente para sobreviver. Senhor, são dezenas, são centenas de pessoas, talvez da nossa região aqui, que não tenhamos conhecimento, ou milhares, ó Deus, ampliando os nossos horizontes, mas são pessoas que precisam de Ti. Nós oramos, Pai, para que não falte o azeite na botija, para que não falte a farinha na panela, para que o Senhor seja um milagre, a provisão, para que o Senhor seja o multiplicador dos recursos e dos víveres nas mãos dessas pessoas que tem ali, Pai. No nome de Jesus nós clamamos a Tua presença, no nome de Jesus nós clamamos a Tua intervenção. O Senhor é o Deus dos desempregados também, o Senhor é o Deus que é o caminho no meio do deserto, então o Senhor é a provisão para aqueles que estão desempregados. Eu oro para essa mulher, eu oro por esse homem, eu oro, Pai, para essa pessoa que nos conecta agora ao coração, para que possamos de Ti receber tudo que precisamos em nome de Jesus. Pai, nós também clamamos ao Senhor pelos nossos enfermeiros, médicos. Senhor, muitos dos que estão assistindo têm filhos médicos, têm filhas, tem, ó Deus, aqueles que estão trabalhando na enfermagem, então aqueles que estão fazendo atendimento ao público na área de saúde. Nós oramos pelos aqueles que trabalham na área de saúde da nossa cidade. Senhor, tenha misericórdia desses homens, mulheres, dos nossos heróis que estão se colocando à linha de frente para, ó Deus, combater esse vírus tão avassalador. No nome de Jesus, cuida de cada um dos nossos entes, cuida de cada um dos nossos homens e mulheres que estão servindo ao Senhor na saúde, no nome de Jesus, Pai. Senhor, nós oramos também por irmãos que colocaram pedidos de oração em nosso chat, aquele pedido que foi feito por 1º de maio. Senhor, que o Senhor abençoe essa cidade, assim como Sertanópolis, assim como a nossa região, para que se veja livre desse vírus, no nome de Jesus, de mortes, de fatalidades, ó Pai. Senhor, nós oramos pelo Ricardo que está entubado, que também precisa da Tua intervenção. Foi pedido ali, nós clamamos também a Tua mão poderosa sobre a vida desse homem. O Senhor pode tirá-lo dessa condição, o Senhor pode restaurá-lo, o Senhor pode trazer vida onde há morte. No nome de Jesus nós oramos. E Pai, nós oramos pelos nossos missionários, oramos por aqueles que são lembrados, ó Deus, pelos nossos irmãos através do chat. Todos aqueles nós apresentamos a Ti em nome de Jesus. Mas Pai, nós queremos apresentar nosso Brasil, nós queremos apresentar nossa nação, Pai. Ó Senhor Jesus, nós necessitamos do Teu governo. Ó Deus, nós não temos, talvez, a segurança que gostaríamos de ter, financeira, de acordo com países de primeiro mundo, para passar por esse momento. Senhor, talvez nós não tenhamos as estruturas de saúde, de hospitais, de atendimento hospitalar, como os países de primeiro mundo. Talvez nós não tenhamos recursos científicos, tecnológicos, como os países de primeiro mundo.
Mas, Pai, nós temos o Deus que é Deus sobre todas as coisas. Então nós clamamos pela nossa nação, clamamos pelo nosso país. Seja, Deus, o nosso auxílio. Nós levantamos os olhos para os montes e vemos que a nossa nação não tem condições, ó Deus, financeiras, não tem condições econômicas de passar por uma crise dessa por mais alguns dias, meses talvez. Mas, Pai, nós confiamos no Deus da providência sobre a nossa nação. Pai, nós não temos recursos humanos, nós não temos recursos médicos, nós não temos recursos tecnológicos para lidar com isso, mas, Pai, nós temos o Deus sobre todas as coisas. Então abençoe nossa nação, Pai, dê sabedoria, Deus, àquele Senado, àquela Câmara, dê sabedoria, Senhor Jesus, àquele Planalto, dê sabedoria aos ministérios que atuam nesse momento, dê harmonia ao nosso país, ó Deus, dá governo da Tua presença na nossa nação, dá direção a um país confuso, dá direção, ó Deus, a uma política arbitrária, dá direção, ó Deus, a um país que precisa da Tua mão, porque, ó Deus, nós sabemos que os governantes talvez tenham perdido a medida, tenham perdido a sobriedade, tenham perdido a sensatez no que falar, como agir, mas o Senhor pode nos conduzir. Visita a nossa nação, visita, Senhor, nosso governo, visita as nossas igrejas, Pai. Ah, Deus, tantas igrejas vazias, tantos pastores preocupados, tantos homens de Deus, ó Deus, que estão com o coração apertado por ver o seu povo disperso, mas, Pai, o Senhor é o pastor das ovelhas. Nós somos, ó Deus, os auxiliares do Senhor, nós também somos ovelhas como pastor. Então, Pai, cuida dessas ovelhas, cuida das ovelhas do Senhor, Pai. Ó Deus, essa casa, a IPI de Sertanópolis, tem muitas ovelhas espalhadas por essa região. Nós não temos acesso físico a elas, mas o Senhor é o pastor delas. Cuide de cada uma delas, sustente cada uma delas, Pai. Embora não estejamos juntos nesse momento fisicamente, o Senhor pode cuidar de cada uma delas com o Teu poder. Então cuida, Paizinho, sustenta, anima a fé, fortaleça. Nós clamamos a Ti e apresentamos, ó Deus, a nação, que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, e o Senhor, ó Pai, é o Deus do nosso país. O Senhor é o Deus do nosso país. Governa, cuida, protege a nossa nação. Nós apresentamos essa causa de joelhos a Ti, dizendo: governe o Brasil em tempos de crise, mas também governe o Brasil em tempos de bonança. Governe o Brasil, ó Deus, em tempos de abundância. Governe o Brasil em tempos de privação. Seja o rei, seja o governante supremo dessa nação, e entra com a providência que o Teu povo, a Tua igreja e esse país precisa de Tua parte. Senhor, assim nós oramos, e assim nós descansamos a nossa nação em Tuas mãos, em Teu altar, e agradecemos ao Senhor por essa noite tão especial, ó Deus, por esse sábado silencioso que temos vivido em muitos lugares, mas estamos na expectativa da manhã, estamos na expectativa do domingo, estamos na expectativa da luz nascer sobre a escuridão, estamos na expectativa do Senhor determinar que as trevas batam em retirada, que esse vírus bata em retirada, e que nós possamos retomar as nossas vidas, mas com uma outra postura, com uma outra cabeça e com outro coração, dependente e esperando do Senhor. Ah, Senhor Jesus, nós clamamos a Ti. O Senhor é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Seja isso para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Que a sua Páscoa seja Cristo, a luz em meio às trevas, e amanhã que renasce depois de um sábado tenebroso. Creia nisso, confie nisso, em nome de Jesus. Deus te abençoe e obrigado por estar conosco nessa noite. Amanhã nos vemos às 19h30. Convide seus familiares para estarem conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus. Esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.